Hoje o nosso tema está maravilhoso. Queremos que todos participem, não? Exatamente. Queremos hoje a participação máxima de pessoas. E o nosso tema hoje, Nilda, é sobre filhos rebeldes. E você que está aí do lado, você tem filhos? Como que eles são? São rebeldes ou não? Como lidar com a situação de hoje, né? Que hoje as crianças, os adolescentes, né? Os pais falam, meu filho é rebelde, eu escuto muito isso, não sei o que eu faço com o rebelde do meu filho, não sei o que eu faço. Então hoje a gente vai estar aqui falando sobre isso, né, Milton? Com certeza, né? Tem muitas perguntas, né? Interessantes, que nós vamos tentar responder a todas. E falar também sobre esse tema maravilhoso, que é um debate, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Mães perguntam o que fazer com as crianças, né? Mas a rebeldia, Ana Lúcia, não existe só nas crianças. Existe também nos adultos, né? Tem esposas rebeldes, maridos rebeldes, né? E muitas pessoas agem com rebeldia, mas nós vamos saber hoje por quê. É verdade? Exatamente. Eu quero dar aqui as boas-vindas para você que está aí diretamente da nossa página do Instagram, da nossa página do Facebook. Já pega esse link aí, pessoal, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá? Manda aí para todas as mães, para todas as tias, os pais, os avós, o máximo de pessoas. Nós vamos estar aqui, deixa a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta, porque na realidade, quando sempre a gente deixa um tema para escolher o que vai ser dito, né? Então a gente já tem algumas perguntas, que nós temos um grupo, né? Onde as pessoas já fazem essa pergunta para a gente já ter um norte aqui de como que vai ser a nossa live. E se você está aí, você quer deixar a sua pergunta pelo WhatsApp, não quer se identificar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 62 99469 2707. 99469 2707. E hoje nós estamos aqui, quero mandar um abraço grande para todo mundo que está aí nos assistindo. A Dani, um beijo grande para você, Dani. O Edson, a Nilza, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui na página do Instagram. Fernanda Cogatti, boa noite. Muito feliz de estar com vocês novamente. O prazer é todo nosso, Fernanda, receber você aqui. Um beijo grande para a Catiúcia também, para a Daniela, para a Carla, enfim. Nilda, fala pra gente, você falou, já começou, né? A rebeldia não é só dos filhos. Hoje não tem, são filhos rebeldes, né? Mas a mãe é uma filha, o pai é o filho, né? Com certeza. Então fala pra gente um pouco. E é interessante, né, que os pais, né, eles tiveram seus momentos, né, quando eram jovens. E quando chega a hora deles olharem para os filhos e lembrar o que eles viveram, eles não conseguem. É tão interessante isso, porque a mulher, quando ela tinha 14 anos, 10 anos, 13 anos, ela teve ações, né, assim. E aí ela cresceu, né, se tornou adulta e teve os seus filhos. E na hora de olhar para o filho e lembrar que ela também agiu assim, a gente sempre esquece. E aí cria com aquela confusão dentro do lar desnecessária. Porque se a mãe, que é educadora, ela conseguisse lembrar e pensar, peraí, mas como foi a minha adolescência, como foi com meus pais, como eu agi, ela saberia como lidar com seus filhos. Mas, como parece que a memória é curta, né, Ana Lúcia? As mulheres esquecem de como foi. E os homens também, os pais também, né? Eles tiveram a sua fase de adolescência e quando vê os filhos, né, a filha ou o filho agindo com rebeldia, ele não sabe como agir. Ele quer agir com o braço forte, quer espancar, quer ter atitudes erradas. Mas ele por quê? Porque ele não consegue lembrar como ele vivia, como ele era, né? Exatamente. Então é muito importante que os pais tentem recordar, né, da sua adolescência, da sua infância, para poder hoje, no futuro, ajudar seus filhos. Muitos pais têm ido pelo caminho errado e têm feito com que seus filhos saiam de casa, procurem outras amizades, por eles não saberem como lidar com essa situação. E ela não é difícil, basta nós lembrarmos como fomos, ó. Eu lembro direitinho como eu fui. Você não lembra? Eu lembro perfeitamente. E como era que as mães do passado agiam, né? Ixi!
Não é como hoje. Nós tivemos jeito ou não? Claro que Tem tivemos. jeito. Eu falo porque eu brinco, eu era muito custosa, né? Criança custosa. Dava trabalho pra minha mãe, pro meu pai. Imagina. E a minha mãe tem aí, os filhos tudo, né? O maior respeito, adquiriu o respeito. Com certeza. A correção foi necessária, né? No momento certo, ela corrigia sim, apanhava muito. E a gente hoje, nós crescemos em outra época também, né? E respeitar hoje, respeitar minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente sempre tinha que respeitar sempre as pessoas mais velhas, a gente respeitar qualquer pessoa. E hoje a gente vê o fruto disso, né? E eu vejo o fruto que a minha mãe também colheu, porque pelo fato, às vezes os pais têm medo de repreender o filho também, Nilda, medo de deixar o filho revoltado com o pai. Não, pelo contrário, hoje eu tenho uma grande admiração pela minha mãe e um respeito muito grande, justamente por ela ter me repreendido. Com certeza. Porque era minha mãe, era o meu pai, então eles tinham que fazer isso, porque se eles não fizessem, o mundo ia fazer. Com certeza. E essa repreensão, como você está falando, né? Naquela época, como eles não sabiam, né, eles batiam. Muito. Né? Tinha ações diferentes. Mas hoje, com o mundo moderno, a melhor forma hoje não é bater, não é espancar. E sim conseguir ir para o diálogo, né? Ter aquele diálogo com o filho para mostrar para ele, né, a situação e por que é que ele está agindo assim. E muitos pais têm pecado nisso, porque eles não conseguem ir para o diálogo, né? Querem ir para a ação também antiga, de bater, né, de querer colocar fora de casa, ou você me obedece ou você vai fora de casa. E não tem essa conduta de ir para o diálogo, né? Não, e eu vejo muito... Porque quando a minha mãe falava que ia me bater, ela me batia mesmo. Com certeza. Hoje em dia a gente vê muito assim, se você não obedecer, você vai apanhar. Aí o menino desobedece e não apanha. Se você não fizer assim, você vai apanhar. E nunca apanha. Então, isso também, a criança também perde um certo respeito, né? Porque o que o pai ou a mãe fala não cumpre. Mas o que você está falando é muito importante, a questão do diálogo. São trocas de palavras, né? Às vezes a gente escuta, não vai chorar aí, menino, para de chorar. Aí engole o choro. Como que a criança vai engolir o choro, gente? E tudo é saber ensinar. Eu sempre falo que a mulher, ela é a educadora, né? Por isso ela foi colocada para cuidar dos filhos e do marido. Porque ela tem isso de especial nela. Então, ela tem que saber, né, lidar com a situação no momento certo. Mas muitas mulheres, né, perdem a paciência fácil, ficam nervosas fácil, né, se irrita com a ação da criança muito fácil e acaba esquecendo de que tem que dialogar. E quando começa a conversar e mostrar para a criança o motivo por que ela está assim, exatamente, então a coisa já vai mudando. Porque fala, não entende nada, é porque a menina não entende nada, entende tudo. Hoje o bebê já nasce com o olho aberto. Antigamente o bebê nascia, né? O olho fechado. Hoje não, todo mundo com o olho regalado. Eles entendem. Os braços soltos. Eles entendem que está falando com eles sim. Então, como hoje no mundo moderno a mulher corre muito, é muito a fazer, ela esquece desse momento de diálogo, né? A criança às vezes já acorda e a mãe já nem vai lá, né? Bom dia, oi, você acordou? Não, a criança não tem esse contato, né? Então a criança já acorda, tá dormindo ainda, né? Já chama atenção, já briga. Vai se arrumar para a escola. Não tem aquele contato de diálogo, né? E o que é o nome? Rebeldia. É uma forma de querer o quê? Se revelar. Chamar atenção. Então, você vê, quando o marido quer, fica rebelde, porque ele quer o quê? Chamar atenção. A mulher, quando ela fica com atitude rebelde, ela quer chamar o quê? Chamar atenção. E os filhos não é diferente. Quando agem com atitudes rebeldes, na verdade, estão querendo chamar atenção. Nos anos, né, aqueles anos antigos, os jovens saíam com faixa, escritas, né, aquela coisa toda, porque eles estavam querendo o quê? Chamar atenção. Oi, eu estou aqui. E é justamente isso que acontece. Os gritos da criança, aquela expressão de raiva, né? E faz careta para os pais, e bate os pés para os pais. Essa ação é de querer dizer, oi, eu estou aqui.
É uma forma de querer chamar atenção. Vem de dentro, aquilo sai de dentro com o impulso de querer se autoafirmar, né? E aí a mãe e o pai tem que saber como lidar naquele momento, né? E entender que nós também éramos assim, né? Gritávamos nos ônibus quando vinha do colégio para chamar a atenção dos outros, tacávamos pedrinha, né? Tudo para querer mostrar, olha, eu sou adolescente, oiê, eu estou aqui. As meninas se maquiavam, faziam aquelas coisas, tudo uma forma de chamar o quê? Atenção. Então, e hoje não é diferente. Mudou o tempo, mas a forma de chamar atenção é a mesma. Hoje muitos se trancam dentro do quarto com ações de rebeldia, mas isso é para chamar o quê? Atenção. Tem um internauta aqui no Instagram que fala o seguinte: tem um filho muito rebelde, que não aceita conselhos e faz sempre o que quer. O que fazer? Olha, faz sempre o que quer. E por que isso? Por que ele faz sempre o que quer? Porque desde pequenininho, né, ele teve ações assim e o educador deixou ele fazer sempre o que ele queria. Então você está ali dentro, foi colocado ali dentro do lar para cuidar. Então, se já a criança começa já na sua, né, no início, e os pais não conseguem ter esse equilíbrio de educar e ensinar e mostrar para ele que não é tudo do jeito dele, que existe uma disciplina, então isso vai podar esse espaço da rebeldia, porque ele vai passar a entender que aquilo ali não é daquele jeito, não é como ele quer, existe uma regra. Então, os pais, às vezes, quando a criança vai crescendo, deixa ele à vontade. Ele quer fazer da maneira dele, deixa. Aí, quando já está numa fase, vai querer reeducar. Não vai ter jeito. Tem que estabelecer limites, Tem que ter limite. Porque senão aí a criança fica achando que ela pode, né? Porque ela já fazia anteriormente e vai fazer, e vai ficar rebelde, né? Vai chegar numa fase que ele vai querer gritar, né? E até mesmo tem adolescente que quer até avançar nos pais, né? Porque não quer deixar ele fazer do jeito dele. Exatamente. Aí... Mas os pais têm esse poder, né? De colocar ali uma medida, um equilíbrio. Exatamente. E às vezes a gente vê isso muito. Eu já presenciei várias vezes no supermercado. Quando a mãe vai fazer compra e leva a criança junto para fazer compras, né? E a criança, ela não entende que ela não pode, assim, ela acha que ela pode tudo que ela quiser, né? Porque a mãe pega o carrinho, ela já vai pegando o carrinho dela. Tem umas que já pega o carrinho e vai fazer as compras também. Na cabecinha. E aí, às vezes a condição da mãe, a mãe até quer levar aquilo para a criança, mas às vezes a mãe não tem aquela condição, o pai não tem aquela condição, porque tem outras prioridades. Com certeza. E a hora que a criança às vezes dá birra e se joga no chão, aí a mãe às vezes fica morrendo de vergonha da situação. E como que a mãe age com a situação dessa? Porque naquele momento ali não adianta, a gente vê muitas mães que ficam nervosas e bate e sacode a criança e quer que ela entenda. Não vai adiantar. Aquele momento ali é um momento de reação, porque ela quer fazer a coisa, ela quer colocar tudo no carrinho. Então, o momento de reação da criança, dela querer assumir uma posição ali, a criança quer fazer do jeito dela, né? Então, naquele momento, não adianta a mãe gritar, bater, querer causar, né, para piorar a situação. Tem que deixar dar aquela crise ali. E depois, quando chegar em casa, o que a educadora tem que fazer? Ensinar. Porque se ela conseguir ensinar, olha, você fez aquilo lá na rua, por que você fez? Não pode explicar, conversar e começar a colocar a consciência da criança para entender que aquilo está o quê? Errado. Porque naquela hora da fúria e da raiva, ela vai querer mesmo, a criança quer, eu quero gritar. Mas aí a mãe ali não adianta, aí a mãe fica nervosa, bate, chama mais atenção dos outros, e a criança aí que esperneia mais, não adianta. Tem que ficar olhando para ela, deixa ela gritar, deixa ela espernear, não vai lá pro conjunto para fazer, né? Deixa, depois quando calmar, em casa conversa. Resolve, né? Em casa. Tem um internauta que fala assim: Nilda, como ser firme com meu filho sem maltratar? Como ser firme com meu filho sem maltratar ele? A mãe, né? A mãe e o pai possuem uma palavrinha preciosa: autoridade. Não precisa maltratar. Basta você usar a sua autoridade. Você tem autoridade. Olha, não precisa maltratar. Basta mostrar para a criança que se ele teimar
E ao continuar com aquela ação, ele vai ser o quê? Usar autoridade, mostrar para ele, ó, existe aqui um limite para você. Exatamente. Então não precisa bater, não precisa gritar, não precisa colocar no caroço de milho, igual antigamente, no caroço de feijão de milho, ó, vai ficar uma meia hora no caroço de milho. Não precisa isso. Basta mostrar para ele que aquela ação não é boa e que se ele continuar, ele vai perder algo que ele gosta. O que ele gosta muito? De ficar no celular. O que ele gosta muito? De andar de bicicleta. O que ele gosta muito? Tem que ir no diálogo mostrar para ele. Ação errada, resultado também o quê? Errado. É porque se ele continua com as ações erradas, mas continua tudo normal, ele vai pensar que não faz diferença. Não é batendo. É sempre assim, aquilo que você mais ama. Eu me lembro que quando a minha vinha uma ação rebelde minha, e aquela ação, e eu gostava muito de brincar de comidinha, de fazer comidinha, né? E tinha aquela ação rebelde minha que eu fazia, um dia eu cortei minha franja com a tesoura, com raiva, e minha mãe falou, pô, tá bom, Nilda, tudo bem. Aí quando foi na hora da comidinha, ela falou, hoje não tem comidinha, você não vai brincar de comidinha. Mas como eu chorei, a ação errada, reação certa. Então, quando eu pensava que eu ia fazer um show, uma coisa, eu lembrava, não vou brincar de comidinha. Acabou, na hora acabava. Então, os pais têm essa autoridade de colocar o quê? A situação no nível. Não é o filho que comanda, quem comanda é quem? São os pais. São os pais. Nós temos esse poder de autoridade, né? Tem um internauta que fala o seguinte, ó, estou perdendo meu filho para o celular. Olha aí. E quando peço para ele desligar o celular, ele fica agressivo, grita comigo e diz que me odeia. Como faço para atrair a sua atenção e fazer com que ele me obedeça? Então, olha a situação, ele fica no celular, quando ela pede, ele faz o quê? Grita, fica com raiva, fica agressivo. É uma forma que ele tem, né? É uma forma que ele tem de agir para não tirar o que dele? O celular. Mas aí a mãe tem que ter um jeito especial, sem gritar, sem falar, sem maltratar, de aos pouquinhos e mudando aquela situação. Criando uma situação diferente para tirar o atrativo dele da onde? Do celular. Porque se a criança está focada no celular, só no celular, é porque ela não tem outro atrativo diferente. Então até mesmo os pais não conseguem trazer para a criança um outro meio de atraí-lo. Então como ele não tem outro meio, ele fica vidrado aonde? No celular. Então hoje em dia está acontecendo muito isso, Ana Lúcia. Os pais ficam tão dispersos e a criança fica ali, ó, 100% no celular. Porque não tem mais diálogo, não tem um outro atrativo. Eu lembro que antigamente tinha muitas brincadeiras, né? Que fazia com que nós nos distraíssemos. Exatamente. E hoje não tem. Hoje a criança vai para o celular por faltar isso dentro do lar. É uma brincadeira, um joguinho, outra coisa para distrair. Não tem. Então a criança fica focada onde? No celular. E os pais não observam isso. Não percebem. Tem um internauta que fala assim, no meu segundo, a Silvia fala o seguinte, no meu segundo filho, eu corrigi ele dentro do banheiro do shopping. Nunca mais ele fez de novo. Não sei se fiz errado, só sei que ele não agiu mais daquela forma. Ó, deu certo. Deu certo, no caso dela, deu certo. Deu certo, que bom então, né? Foi um bom resultado, né? Mas nem em todos os casos, né? É verdade. O dela foi um caso que deu certo. Tem uma internauta que fala o seguinte, tenho 2 filhos e ambos brigam muito. Estou enfrentando muitas situações com eles de rebeldia. Como resolver isso? Olha, logo 2, né? Os 2. E brigando muito. Então, a mulher, né, a esposa, a mãe, ela tem que saber conversar com eles separadamente. Não adianta na hora da briga gritar, bater, fazer aquela coisa toda, não adianta. Tem que começar a ter diálogos com eles, o quê? Separado. Se os 2 não são com certeza da mesma idade, né? Vai no mais velho e começa a orientar o mais velho a respeito do mais novo, para evitar esse conflito entre eles. E quando a mãe chega e começa a conversar, olha, meu filho, você é mais velho, quando seu irmão quiser uma coisa, você não precisa brigar, deixa ele, porque ele é mais novo, ele não entende. Aí começa a mostrar para o outro que o outro é mais responsável, que o outro está mais desenvolvido, coloca ele numa posição, né, de um patamar melhor. Então ele vai começar, na hora que for aquele conflito, ele vai lembrar que ele já está o quê?
homem, eu sou crescida, eu não vou colocar ele numa posição melhor para ele não querer, né, aquele conflito ali. A minha mãe resolvia de outro jeito. Ela botava a gente certeza. pra abraçar, pra beijar. Vem cá. A gente tá brigando, vai abraça. Agora abraça aí. E tinha que abraçar com gosto, não era só abraço assim, não. E se não abraçasse, apanhava também. A outrora, né? A orientação. As mães recebiam aquilo das mães delas e elas praticavam. Quem aí já abraçou o irmão? Fala aí, eu. Manda aí, vamos compartilhar. Quem sua mãe já fez você beijar? Eu vivia beijando e abraçando, porque eu beijava e abraçava rapidinho. Porque se eu não beijasse e abraçava, eu apanhava mais. Eu, quando eu apanhava mais, eu beijava, eu abraçava. O meu irmão preferia apanhar, às vezes, do que me beijar. Eu beijo, bom, porque senão você vai. E hoje é diferente, né? Criação é totalmente diferente. É verdade, totalmente. Outro mundo, né? Outro mundo. Ai. Então, o literal fala assim, é errado bater e colocar de castigo? Na nossa época funcionava. Parece que o diálogo não é suficiente. Não. Mas tem momentos, né, que tem que, né, dar uma correção se for preciso, né? Dar uma coisa. Claro que o melhor é tentar o diálogo, né? Mas conversar e explicar, né, o porquê que está fazendo aquilo, mas de preferência não agir com espancamento. Mas tem horas que tem que pegar aquela, né, como a mãe pegava aquela varinha, né, e mostrar a varinha. Você está vendo essa varinha aqui? Conhece ela? Ela está bem aqui do lado, você conhece ela. Então já a criança vai falar, opa, tem varinha hoje. Então tem que começar a mostrar para ela que existe uma correção. Não precisa espancar. O problema é que hoje a gente vê, bate na cabeça, nunca que eu levei um tapa na cara da minha mãe, nem de ninguém. Da minha cabeça, não, era na bunda mesmo. Varinha mesmo. Era o couro. O chinelo dela. Era nas pernas. É a forma de ensinar, né? De hoje mostrar a diferença, né? Ai, tem gente aqui falando eu aqui, Nilda. Ainda tem um que tá falando que tinha que comer junto ainda, no mesmo prato. Nossa, e minha mãe nunca botou pra comer junto, meu irmão. Mas vamos lá. Faça aí sua pergunta, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, que a gente vai estar aqui respondendo. Tem um internauta que fala o seguinte, esse tema de hoje está interessante. Minha filha, ultimamente, tem me respondido muito quando eu chamo a atenção dela, pelas coisas erradas. Deixo de chamar a atenção dela? Olha, sempre é bom, né, a mãe mostrar o porquê do erro, sim, né? Está fazendo coisas erradas, então tem que mostrar o porquê do erro. Mas mostrar, né? Falar para jovem, para criança, onde está errando, mas sem grosseria, né? Sem palavras bruscas, pesadas, né? Com uma direção, mostrando para ela que aquilo está errado. Porque tem pessoas que quando vai mostrar uma coisa errada, ela vai com falar grosso, ignorante, altivo, e aquilo ali só provoca mais ira dentro da pessoa, né? Então não adianta. Tem que ir com o quê? Com jeito, com brandura, para explicar o porquê que aquela situação tá acontecendo e porquê da repreensão. Sim. Porque muitos filhos ficam rebeldes porque a repreensão vem com palavras pesadas, né? Com palavras bruscas, violentas, e não é assim. Tem que mostrar o porquê pro filho do erro, mas com palavras o quê? Direcionadas. Olha, está acontecendo isso com você. E por que está acontecendo? Né, e mostrar com o quê? Com aquela brandura, não é falar gritando, já falando nomes ruins, né? Porque a pessoa já vai repreender falando nomes pesados, e aquilo ali provoca aquela revolta, aquela raiva, né? Então não é assim. Eu vejo que muitas mães, quando eu estou, às vezes, vendo repreender, tem palavras muito pesadas, né? Palavras duras, e isso não resolve, provoca mais ainda no coração, na alma daquele que está ali, né? Fica pior. Então tem que ir com palavras mais, né? Mais brandas, né? Tem alguns sintomas que quando você vê que a criança ela tá com rebeldia, quando ela quer ficar sozinha, quando ela começa a mudar de humor. Isso, muito. Né? Você percebe ali que ela fica retraindo, né? E quando você pergunta, né, já teve cabelo, por que você tá triste? Por que você tá quieto? A criança fica calada ali. Mas aquilo já tem um sintoma negativo ali, dentro dela, né? E quando ela consegue falar,
ela fala logo o quê? Foi porque minha mãe gritou comigo. Mas como que gritou? Gritou com raiva. Olha aí, minha mãe gritou com raiva. Quer dizer, passou uma expressão, né, para aquela jovem adolescente ou para aquela criança, uma expressão de grito de raiva. Então aquilo ali ela guarda. E é pior, porque vai se trancando, vai ficando trancada, e muitos até nem falam, né? Crianças não falam e vão agir com atitudes diferentes, com pessoas até de fora, né? Tem muitos casos de crianças, adolescentes que começam a se comunicar com pessoas estranhas e às vezes para reclamar até desse ato dos pais, né? O ato de grosseria, o ato de gritos, o ato de maltrato. Porque às vezes é o que ela vê entre o pai e a mãe. Com certeza. São os gritos, é a rebeldia do pai com a mãe, da mãe com o pai. Como falei no início, não só dos filhos, né? Pai e mãe. Então às vezes ele vê aquilo ali, acha que tem que ser assim também. Se defender, né? Eu estou me defendendo. Com certeza. Mas o melhor caminho, né, para dentro do lar é o diálogo, né? É ter paciência na hora da situação, porque quando vê uma criança ou um adolescente tendo atos, a pessoa já perde a paciência, já fica nervoso e já quer ter uma ação também, né, de violência. E isso não pode, muitos partem para agressão, como você falou, dá tapa no rosto, dá tapa na cabeça, né? E essa situação só piora. Só piora. Tem um internauta que fala o seguinte: como no meu caso lidar com os meus netos? Pois eu que cuido na maior parte do tempo e eles estão quase que insuportáveis e os pais não reagem. Olha só. A avó que cuida, eles estão rebeldes, insuportáveis e os pais fazem vista grossa, não estão vendo nada. A situação já deveria, né? Muito bom que a avó está olhando, mas a situação já deveria ser dos pais, né? Os pais é que são responsáveis pela criança, por cuidar e olhar. Porque os avós é sempre aquele lado, né? Do dengo, né? Porque quando chegam os netos, os avós vão para o lado do dengo. Nunca os avós ensinam e tratam igual tratou os filhos, né? Então essa parte aí de educar e de ver o lado é dos pais e não dos avós. Porque a avó vai assumir uma situação que os pais deveriam, né? Então quando a avó, né, vê a criança agindo assim, ela tem que ir até a filha ou o filho e falar: olha, esse papel é seu. Porque com vocês eu fiz o meu papel. Sim. Então agora a autoridade de pai e de mãe é de vocês. Vocês têm que mostrar para eles como agir, como respeitar, né? Como ter ações diferentes. Os pais é que tem que cuidar. Porque se não tivesse os pais e os avós tivessem criado desde, né, ficou na mão deles, aí sim, os avós teriam. Mas quando tem os pais, é o pai e a mãe que tem que tomar essa posição. De ver que os avós não tem mais nada a ver com isso. A vida dos avós já foi criar foi dos avós, agora não. É diferente. A Oriana Xavier fala o seguinte: estamos que estar sempre atentos a educar nossos filhos para poder educar no caminho certo. Exatamente. Com certeza. Isso já começa do berço, né? Exatamente. Já começa no berço, mesmo. E tem uma internauta que fala o seguinte, ó: sou pai de um menino. A minha ex-mulher nos abandonou e ele era pequeno ainda. Tento suprir a ausência da mãe, mas ele não me obedece e anda muito triste. Como agir? Preciso de uma orientação. Obrigado. Ele tem um menino, ele tem um filho, a mulher os abandonou. E ele tem esse menino. E o menino não quer obedecer ele. Sente muito a ausência da mãe. Olha, uma situação bem difícil, muito, né? Delicada. Delicada, porque a mãe é uma presença importantíssima no lar. Então já nota-se, né, que o comportamento dele é justamente pela falta da mãe. E esse pai, ele vai ter que fazer os dois papéis. Ele vai ter que se conscientizar do papel dele de pai e vai ter que buscar, né, um lado que é o lado da mãe, que justamente ele está sentindo falta, né? Então é uma situação bem delicada, mas que ele pode agir sim, pode conseguir sim, em relação a isso. E ele principalmente, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, querendo suprir a falta da mãe, às vezes a mãe dá muita liberdade.
Isso, né? Porque já sabe que ele tá triste, né? Aí fica assim, eu vou deixar ele fazer, porque afinal de contas ele não tem a mãe. Mas só que isso não é bom para criança, né, Nilda? Não é bom. Se não tiver limites. Mas existe meio, como eu falei, né, de mostrar para ele a situação do momento, que ele perdeu a mãe, que a mãe não está ali, né? E que ele tem que entender que a vida é dirigida agora só pelo pai. E começar a ajudá-lo nesse sentido, né? E tem pessoas que procuram até a parte médica também para ajudar, né, Ana Lúcia? Para isso tem a parte até da psicologia, né, e tudo para ajudar nesse momento tão difícil, né? Claro. Exatamente. Tem um internauta que fala o seguinte aqui, ó. Tem um filho que está entrando na pré-adolescência. Sabemos que nessa idade as coisas ficam bem difíceis. Ele não me respeita, bate de frente comigo e fica com muita raiva. E fica com muita raiva quando ouve um não. O que faço para mudar isso? A pré-adolescência não respeita mais o pai e a mãe. Já começa a achar que está adulto. Mas é o que eu falei, é a forma de querer chamar atenção. Quando chega na pré-adolescência, eles querem fazer o quê? Chamar atenção. É o foco das atenções. E os pais têm que entender como lidar com isso. Por quê? Porque é aquela hora tão difícil que a criança quer o quê? Né? O adolescente ele quer mostrar, olha, eu cresci, eu estou aqui, eu vou fazer do meu jeito. Então é a hora de começar a posicionar ele na disciplina. Não é do seu jeito, existe disciplina. E como falei aqui, os pais esquecem da autoridade que possui sobre os filhos. Não é o filho que tem autoridade sobre o pai, é os pais que têm autoridade sobre os filhos. E tem que saber usá-la. Né? Não é ser agressivo, não é brigar. Tem pais que falam, olha, eu vou te bater, eu vou te internar, isso e aquilo. Não adianta isso aí. Tem que ir para onde? Mostrar para eles que existe o quê? Uma autoridade. Exatamente. É dessa forma que é, e você vai entender que é dessa forma. O diálogo e mostrar também a autoridade, porque os pais não fazem isso quando criança, né? Deixam a criança solta, não mostra autoridade, e quando ela chega na fase da adolescência, ela quer se... Perde o respeito. Ela perde o respeito, ela esquece daquilo que ela deveria ter aprendido bem antes. Então, quando o pai já mostra a mãe a autoridade, lugar de filho é filho, lugar do pai é lugar do pai. Quando mostra isso, então quando ele chega na fase adolescente, ele já entende que ele tem que respeitar. Porque lembra do nosso pai? Não precisava nem falar, só bastava olhar para mim. Eu que respeitasse a mamãe. Não digo nem o papai que eu era menina, né? E o pai sempre pela menina tem aquele demo, mas a mamãe, se ela estivesse conversando com uma visita e eu desrespeitasse ela, meu Deus, deixasse a visita embora. Então o respeito e a autoridade está na mão dos pais, da educadora e do esposo. Então quando é criança, você tem todo o direito de ensinar já o respeito. E você vê que não precisa realmente bater. Eu nunca apanhei do meu pai. Também não. Mas sempre respeitei meu pai. Sempre. Só o olhar do papai já falava tudo pra mim. Era uma surra pra mim. Dependendo do jeito que ele me olhava, eu senti que eu tinha apanhado dele. Nada de chinelo. A mamãe também era assim, não precisava nem chinelo. Ela me olhava como coisa. Olha, nós vamos conversar depois. Então, a autoridade estava ali no olhar, né? Exatamente. O olhar já mostrava a autoridade. Então, quando os pais sabem usar a autoridade, até na expressão não precisa nem pegar correia nem chinelo. É mostrando para o outro que tem um lugar dele e que tem um lugar seu, né? Para ele já começar a entender aquilo desde criança. Mas hoje, na modernidade, as crianças começam a ter ações de desrespeito e os pais deixam acontecer a situação de desrespeito. Não mostra para ela que aquela situação está errada. E às vezes o pai deixa, a mãe deixa, os avós também deixam, né? Ter ações de desrespeito. E aí, quando vai chegando na fase da adolescência, aquilo ali já está no nível que não tem como corrigir. E isso vai para a escola, porque eu lembro que a professora, nossa, a gente tinha um respeito pela professora. Hoje em dia, a gente vê muita reclamação de professores na área da educação com a rebeldia das crianças, dos adolescentes, né? E a professora tem que ter todo um jogo de cintura, porque o que acontece? Olha a situação. Ela tá ali, ela tá na fase educando, tá ensinando, mas se ela for dura, ela ainda pode ser processada porque foi
Com certeza, hoje né, a situação É bem delicado. hoje é bem mais difícil, porque as próprias leis, né? E a já não responsabilidade de educar não é do professor, Não. é do pai e da mãe. já tem que Já que começar no quiser ter berço. filhos, né, Nilda? Já tem que começar no berço. É em casa que as coisas se resolvem. Mas aí, o que acontece? Eu quero que o de fora, né, faça o que eu tenho que fazer. Não. Somos nós, os pais, que temos direito sobre nossos filhos. Então, nós que temos que educá-los, né? E ensinar eles como eles devem agir e ser. Porque depois que chega na fase de 13, 14, 15 anos, vai querer corrigir o que não corrigiu, né, no início de tudo. Então, muitos erros hoje dos pais é esse. Que eles deixam a coisa acontecer quando a criança está em desenvolvimento, né? E depois, quando chega na fase da adolescência, quer corrigir. Ah, mas como corrigir? A criança, né? Eu quero fazer tal coisa, então ela vai lá e faz tal coisa da maneira dela e os pais deixam, como se ela fosse independente já com aquela idade. Aí quando ela chegar com 13, 14 anos, ela vai querer fazer exatamente o que deixaram ela fazer com 3 anos, com 2 anos, né? Não mostrou ela a diferença. Tem uma internauta aqui, Ana Flávia, no Instagram, ela fala o seguinte: crianças rebeldes é igual a pais negligentes. Olha só, exatamente assim, né? Negligenciou, né? E aí ela vai ter aquele resultado ali, né? Aí o adolescente vai ficar rebelde. Verdade. Tem uma internauta que foi uma pergunta de internauta que fala o seguinte: me divorciei da minha ex-esposa há anos. Ainda quando meu filho tinha 7 anos. Ele ficou com ela e nós nos distanciamos muito. O fato é que agora ele está com 17 anos e começou a dar muito trabalho. Não quero problemas. Prefiro me afastar desse filho rebelde. Estou errado? Olha, porque ele pensa, né? Já que não fui eu que estive perto para educar do meu jeito, então agora eu não quero o quê? Confusão. Eu não quero problema. Prefiro o quê? Fugir. Não, mas não deve fugir, né? Porque o filho precisa da mãe e precisa do pai. Mesmo que ele esteja ausente durante um período, ele tem condições de ajudar sim. Porque o pai é a figura importante da vida de um filho. Então, ele tem condição de ajudá-lo. Porque um dia ele também foi adolescente. Um dia ele teve 17 anos. Então, ele tem condição de ajudar o filho nessa fase sim. Não fuja, você que fez essa pergunta, viu? Enfrente que o filho também é seu. É porque é muito fácil, né? Porque não quero problema. Não teve comigo, né? Então fica lá, né? Mas tem condição de ajudar, porque ele é filho dele. E né? às vezes é para chamar a atenção dele. E talvez por essa distância do pai, né? Ele queira chamar a atenção. A internauta fala o seguinte: meu filho me condena por o pai ter ido embora. Não consigo ter uma conversa com ele sem que ele me agride com palavras. Não quer me obedecer. Acha que sou a obrigada a aguentar suas rebeldias. Não aguento mais. O que fazer? Ele culpa a mãe do pai ter ido embora. Porque o filho, né, tem muito, né, essa figura do pai. Perdeu o pai, né, que ele era o herói dele. Então o herói, né, perdeu o herói. Então a forma dele reagir, a forma de mostrar que está insatisfeito por aquela perda é ser agressivo com quem? Com ela. E aí o que é que ela vai ter que fazer com essa agressividade? Mostrar para ele, em amor, que a situação não é assim. Que houve uma situação entre os dois que foi necessário a separação. Então ela vai ter que suprir isso, não com raiva, não com atitudes erradas de palavras com ele, mas levando para ele o quê? Um amor para preencher a falta do pai que ele já está sentindo, né? Que ele já tem. E às vezes a mulher fica com raiva e acaba tendo reações de maltrato com palavras, né? E piora a situação. Nilda, nosso tempo já tá acabando. Passou tão rápido, não? Sério? E ainda tinha umas perguntas aí, Ana Lúcia? Tem alguns comentários aqui, mas vamos ter que deixar. Eu quero aqui agradecer. Olha só, se você quiser conversar com a Nilda Abreu agora, assim que terminar essa live, entre em contato pelo WhatsApp, pelo celular 629-9469-2707, 99469-2707, e ela pode dar continuidade aqui. Se você está com algum problema, às vezes, mais sério, não quer falar
aqui pela live, ela pode te orientar também pelo telefone. Com certeza. Nilda, e a nossa palestra de volta ao Éden do final do ano. Olha, já tá quase Gente, Lúcia. vocês não têm ideia do que nós estamos preparando para a palestra do final do ano. Vai ser maravilhoso. Essa última já foi maravilhosa, né? Foi, né? Só quem esteve lá e que sabe o tanto que foi diferente, foi algo totalmente diferente de tudo que a gente já tinha feito. Tivemos até teatro, né, Nilda? Foi muito bacana. E você já está convidado para a nossa próxima palestra, vai ser no segundo sábado do mês de dezembro, se não me engano, dia 14 de dezembro, tá? Às 15h30. Já vai se organizando, já coloca aí na sua agenda. Eu quero convidar vocês também para estar no nosso canal do YouTube. A gente está com um vídeo muito bacana lá que foi postado ontem, falando sobre a mulher submissa. Por que ser submissa? É verdade. Então a gente tem lá também esse vídeo. Eu quero convidar vocês a participar do nosso canal do YouTube, do Instagram, do Facebook. Compartilhe, convide o máximo de pessoas. E na quinta-feira, né, Nilda? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todas vocês. Estaremos aqui juntas, né, falando de um novo tema que elas devem escolher, né? Exatamente. Na próxima quinta-feira, deixa aí nos comentários o tema que você quer que a gente faça. Já pode até deixar algumas perguntas. Vai ser um imenso prazer estar aqui com todos vocês. E uma boa noite a todos e até lá, próxima quinta.